Eu saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos e quero dar continuidade aqui à segunda parte da gravação sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ou a igreja cristã do Senhor Jesus que estava em Sardes, ela tinha, apesar o nome de cristão, mas, no entanto, tinha negado a sã doutrina da palavra de Deus. Tinha negado a fé a Cristo Jesus, o seu poder remidor e salvador. E você, como tem se comportado como cristão em um mundo inimigo de Deus? Ouça o que o Senhor Jesus fala-te neste momento. O mesmo que ele falou à igreja que estava em Sardes. Guarda o que tens recebido e ouvido. Verso 3, capítulo 3 de Apocalipse. Não queiras ter apenas o nome de cristão, vivendo só de mera aparência, mas sejas uma carta lida de Cristo Jesus. Ouça o conselho de Paulo a Timóteo quanto os falsos pastores, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Timóteos, capítulo 3, versículo 5. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta-te de onde você tem caído, venhas para Jesus, confia e te entregues completamente nas suas potentes mãos. E vos vivificou das vossas ofensas, pecados e delitos. Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, e pode estender-se aí até o versículo 10, carta de Paulo aos Efésios. Ora, a igreja de Sardes, como vimos na primeira parte desta gravação, esta palavra Sardes vem do grego, que é o mesmo que o que escapou, o que sobrou, o que restou, ou seja, o remanescente fiel, mas na contramão de um povo que vai contra Deus. Ela também é aquela igreja daquele povo que tinha nomes de que vivia, mas que estava morta diante dos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Capítulo 3, versículo 3 do Apocalipse, o Senhor é sucinto, claro, objetivo, direto, a dizer: tem nomes de que vives, mas estás morto. O Senhor passou essa mensagem a toda uma igreja. Sardes, bem na verdade, ela estava como que uma igreja, na sua maior parte dos membros, eles estavam apostatados da fé cristã. Porque vivia-se um evangelho só de aparência cristã. Não vivia o cristianismo na sua integridade a Deus, na sua fidelidade e sinceridade a Deus, mas eles faziam o que bem entendiam, o que queriam. Eles andavam não segundo o Espírito de Deus, mas segundo o curso, a direção deste mundo. No entanto, aquela mensagem lá de João, na sua Epístola Universal, no capítulo 2, versículo 15, João diz: filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, pois se alguém ama o mundo,
o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. E o que é amar o mundo? Senão as práticas das obras da carne, de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 até o versículo de número 21, aonde o apóstolo Paulo fala de forma tão veemente, precisa e dura contra aqueles cristãos que estavam ali na igreja de Gálatas. Ele fala sobre as prostituições, os adultérios, as porfias, as contendas, as rixas, intrigas, as guerras, as pelejas, as feitiçarias, as idolatrias. E ele ainda diz mais, e obras semelhantes a esta, a qual eu vos digo que os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Ficarão de fora do reino de Deus. Serão desmerecidos, destituídos, desqualificados. Nós vivemos em uma era muito difícil e a cada dia torna-se mais difícil ainda, porque existem movimentos que se levantam contra a pregação da sã doutrina da palavra de Deus. E isto não é só lá fora no mundo, não é só lá fora da igreja, mas muito mais dentro desta grande cristandade que está aí nos nossos dias atuais. Pessoas se levantam contra a vontade de Deus, contra a vontade soberana de um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. As pessoas estão indo contra Deus, levando uma vida despromíscua, acha que tudo pode, deve, aquilo que tem vontade, ceder suas paixões infames, tá? Mas a palavra de Deus diz que Deus os entregou às suas paixões infames. Paulo aos Romanos, capítulo 1, né? E diz mais, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Deus os entregou às suas paixões infames. E as pessoas estão aí, a cada dia mais, debochando, ridicularizando, estão indo de contra a vontade da palavra de Deus. E estão dentro da igreja, mas por hábito mesmo, por costume mesmo, mas não como uma vida de um compromisso sério, de um compromisso preciso dentro da vontade de Deus. Eles andam muito distante. Tens nome de que vives, mas estáis mortos em vossas ofensas, pecados e delitos. Infelizmente, esta é a verdade. Eu vos digo, haverá dias em que os mortos ouvirão a minha voz, e os que ouvirem viverão, disse Jesus, viverão eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto espiritualmente morto, viverá. E quem vive e crer em mim, não morrerá, mas viverá eternamente. João, capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26. Esta foi a palavra do Senhor Jesus para Marta e Maria, ali na ressurreição de Lázaro, seu amigo, que já estava num estado de putrefação por 4 dias. Mas quando Jesus chegou diante do sepulcro de Lázaro, Jesus, diante daquela multidão, disse: tirai a pedra, removei a pedra. E ao tirarem a pedra, ao removerem a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora.
E Lázaro saiu para fora, ressuscitou, tornou a vida e veio de encontro a Jesus. Saia da sua situação, da sua mortandade espiritual neste momento e ouça o chamado de Jesus à tua vida neste momento, de Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, aonde o Senhor diz: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venhas para Jesus, reconcilia-te com teu Deus nesta noite, porque pelos teus pecados tu tens caído. Oséias capítulo 14, versículo 1. Venhas para Jesus, volta para a casa paterna, ouça o chamado e o convite de Cristo Jesus à tua vida neste momento. Ora, Sardes também é o mesmo que o remanescente. Esse é o significado do sentido espiritual. Do outro lado positivo da moeda, do preço pelo qual os poucos cristãos verdadeiros foram comprados pelo o incansável e inescrutável sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o inexcusável sacrifício expiatório e salvífico de Jesus na cruz do Gólgota, ainda até os dias atuais, continua restaurando vidas, salvando vidas, libertando vidas dos grilhões, das cadeias do pecado. Para tanto, o próprio Senhor Jesus afirma: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e por isso elas andarão de branco junto comigo, pois são dignas disso. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 4. Ora, Sardes era a igreja onde existiu a maior divisão e complexidade entre os cristãos, sordinome em sua maior parte, e a minoria dos verdadeiros cristãos, fazendo assim uma apologia entre a morte e a vida, de forma clara aos olhos daquele que tem de fato proporcionado vida espiritual e eterna para os poucos crentes fiéis à sã doutrina da palavra de Deus. Deus estabeleceu o que era santo e profano, a morte e a vida, o que era justo e injusto, as trevas e a luz. Puro, quem era honestamente o servia de bom grado, por puro prazer e satisfação. Jesus, ele elogia e enaltece aqueles poucos crentes que guardaram a fé cristã de fato, não de aparência. Eles serviam ao Senhor alegremente, sem nenhum constrangimento, mas pelo prazer e verdadeiro amor. As suas vestes espirituais eram totalmente brancas, algo daquilo que também foi visto por Jeremias quanto a ajudar Israel. Vê Jeremias 24, do capítulo do versículo 2 ao versículo 8, onde se faz alusão àqueles prisioneiros que de verdade se arrependeram. Eles foram protegidos pelo Senhor e trazidos sãos e salvos para Israel. Já aqueles muitos que não se arrependeram, eles sofreram as consequências do juízo de Deus. Isso porque o Senhor detesta o pecado do iníquo que não se arrepende das suas inúmeras iniquidades, pecados e injustiças. E por isso só despertou sobre ele
a ira de Deus Todo-Poderoso, e assim será para aqueles nos terríveis dias da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Os poucos fiéis cristãos de Sardes, ao contrário dos muitos supostos cristãos de Laodiceia, eles não estavam cheios de justiça própria pelo poder do culto estranho, do culto à criatura e não ao Criador, aos olhos de Jesus. Mas esses poucos fiéis cristãos de Sardes, eles estavam vestidos de vestes completamente brancas, não da justiça própria, mas da justa justiça de Deus, que é o próprio Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ver as passagens bíblicas que nos fala atenuantemente a esta mensagem voltada para a igreja de Sardes, direto ou indiretamente, a palavra do Senhor desde os evangelhos, as epístolas e ao livro de Apocalipse. Romanos capítulo 8, versículo 3 nos diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Portanto, havendo sido justificados pela fé, tens paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Aleluia, segundo as riquezas da graça de Deus. Efésios capítulo versículo 7. Assim nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. 1 João 4,10. Deus o ofereceu como sacrifício para a purificação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça por sua misericórdia, havendo deixado, aleluia, impunes os pecados dantes cometidos. Romanos 3, versículo 25 e versículo 26. E mais, ele levou pessoalmente todos os nossos pecados e seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim que morremos para os pecados e, então, pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. E assim é feita a promessa do Senhor Jesus aos poucos fiéis cristãos de Sardes. Capítulo 3, versículo 5 de Apocalipse, que diz: o que vencer será assim vestido de vestes brancas e resplandecentes, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e de seus anjos que estão nos céus. As promessas de Jesus, elas são inescritíveis, indescritíveis, inexcusáveis. A glória do Senhor envolverá aos vencedores. Não existem palavras que as possam explicarem em suas majestosa soberania, glórias, honras, força e poder. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 4 nos diz: qual foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. 1 Pedro capítulo versículo 8: a quem sem os tendes visto, ameis, no qual sem agora o vedes, mas credes, exultai com gozo inefável e cheio de glória. Verso 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aleluias. Amém. Amados ouvintes, amigos,
Irmãos em Cristo Jesus, este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Terminamos aqui com a segunda e última parte da gravação desta temática da Igreja do Senhor Jesus, que estava em Sardes. Sardes estava espiritualmente morta, era uma igreja que estava destituída da glória de Deus por causa das vossas ofensas, dos vossos pecados e dos vossos delitos. Eu agradeço por sua atenção, por sua amizade, rogo as vossas orações por este humilde trabalho, por esta humilde obra de evangelização em levar a sã doutrina da palavra de Deus aos corações, às vidas de irmãos, de pastores, dirigentes de igrejas e de muitos irmãos em Cristo Jesus. Nós daremos continuidade à igreja do Senhor Jesus que estava na cidade de Efésios, né? E daremos então ali e faremos notório o que Deus tem a nos falar. A paz do Senhor. Amém.